Casan inaugura sistema de tratamento de esgoto em Lauro Miller. Governo federal entrega 86 obras e encerrará o ano com 12 concessões. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Vários brasileiros continuam ignorando a eficácia da máscara contra o coronavírus. Em Armazém, governo catarinense oficializou parceria para asfaltar acesso à comunidade de Santa Terezinha. Para quem foi viajar no final do ano, uma boa dica: Pinacoteca de São Paulo traz exposição dos grafiteiros, os Gêmeos. E ainda, tradicional empresa da região inaugura museu que retrata 50 anos da história. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. A Casan inaugurou o esperado sistema de tratamento de esgoto em Lauro Miller. A presidente da companhia ainda confirmou que irá colocar em prática, no início do ano que vem, um plano estratégico para o enfrentamento de estiagens. Em sua agenda de um roteiro recheado pelo sul do estado, o governador Carlos Moisés inaugurou o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Lauro Miller. Com capacidade para atender 9.000 habitantes, a obra da Casan beneficiará os bairros Centro, Sumaré, Issarense, Santa Bárbara, Quilômetro 1, Arizona e Bela Vista. A rede coletora terá 28 quilômetros e 100 metros e 2 quilômetros e 200 metros de emissários terrestres. O investimento é de R$20.700.000. O governador destacou que investir em saneamento básico é um ato visando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. Por meio de um tratamento qualificado de esgoto, é possível preservar fontes de água e todo o meio ambiente. Esse é um investimento para as futuras gerações. Normalmente não é muito visto pelas pessoas, mas nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. A Casan tem feito grandes investimentos, tanto na área de tratamento de esgoto sanitário, como fizemos agora na região insular, ali na capital, 150 milhões de reais, como também na área de transporte de água, geração de água, que é a produção de água, como agora em Chapecó, 250 milhões de reais. São obras que nunca antes na nossa história, obras estruturantes foram feitas com a Companhia Catarinense de Água. Aqui não é diferente, um sistema mais prático, mais compacto, mais rápido de tratamento, com alta tecnologia e que coloca na natureza uma água tratada, límpida e também despoluída, ou seja, eliminando essas bactérias, micro-organismos, qualquer material infectante que pudesse ter na água, com os tratamentos de produtos químicos devolvido e o lodo é retirado e levado para o destino adequado conforme o Instituto do Meio Ambiente determina. Então isso aqui também é investir no meio ambiente, é investir nas futuras gerações, é a preocupação do governo do estado, com a nossa companhia, para que as futuras gerações se beneficiem do que nós estamos semeando hoje. Obra não vista, obra não observada pelas pessoas, obviamente. Isso não é estrada, não é um aeroporto, mas é uma obra essencial para a sobrevida e para o meio ambiente equilibrado. A presidente da Casan, Roberta Mas dos Anjos, destacou que esta é a primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário de Lauro Miller. Neste primeiro momento, a cobertura será de aproximadamente 60% da área urbana. A estação de tratamento de esgoto, erguida no bairro Sumaré, está em regime de pré-operação desde agosto e tem capacidade para depurar 20 litros por segundo, o equivalente a 1,7 milhão de litros diariamente. Essa estação a gente está inaugurando hoje. Hoje ela vai atender 60% da área urbana do município de Lauro Miller. É uma estação compacta, podendo ser ampliada logo na sequência, assim que as pessoas, os habitantes começarem a fazer as suas ligações na estação e a gente começar a ter esgoto suficiente, a gente então parte para uma outra bacia, fazendo uma ampliação do sistema de esgoto daqui da região. A presidente da Casan ainda confirmou a programação da companhia para os próximos 2 anos. O enfrentamento às estiagens que assolou Santa Catarina, em especial a região sul, em 2020,
terá prioridade. O governo agora, para sua próxima gestão, nesses 2 anos, ele vem com um dos pilares que é o planejamento hídrico. Então a Casan está acompanhando o governador nessas entregas, nesses projetos, para garantir que o Estado não sofra novamente com a seca, como a gente teve nessa questão da estiagem toda durante esse ano de 2019 e 2020. Então a Casan, inclusive hoje, a gente entregou a ordem de serviço para começar de imediato a obra de uma nova adutora de água bruta, que vai trazer água da região ali da barragem do Rio São Bento para a região de Criciúma, beneficiando todos os municípios ali da região. A gente vai passar de 1.000 para 1.500 litros por segundo. A gente anunciou já semana passada o Chapecózinho também, que é a maior obra hoje que a gente tem de infraestrutura. E a Casan, então, ela vem fazendo esses novos investimentos e vai acabar atingindo o Estado como um todo. São várias obras, mas de imediato são essas 2 que a gente anunciou nessas últimas semanas. Mais de 80 obras prioritárias foram entregues em 2020 pelo Ministério da Infraestrutura. O programa de concessões deverá ser expandido no ano que vem, com pelo menos 50 leilões, entre eles 23 aeroportos e 17 terminais portuários. São mais de 1.200 quilômetros em novas rodovias em todo o país, algumas delas em estradas desafiadoras. A Transamazônica recebeu 32 quilômetros de asfalto no trecho que fica no Pará e a BR-154 em Minas Gerais foi pavimentada após 50 anos. Outras antigas demandas também foram resolvidas, como a dragagem do Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, a inauguração do terminal do aeroporto de Cascavel, no Paraná, e a reforma da pista do aeroporto de Congonhas. Aproveitamos a pandemia, que foi um momento onde a movimentação dos aeroportos caiu significativamente, para fazer a reforma da pista do aeroporto de Congonhas. Uma intervenção que a gente deixaria para o concessionário após a 7ª rodada. Resolvemos antecipar, fizemos toda a remoção do asfalto antigo, fizemos a repavimentação da pista com a camada porosa de atrito, que proporciona aí maior segurança nas operações de pouso e decolagem. Além disso, a restauração de diversas rodovias, entre as quais um trecho de 79 quilômetros na BR-364. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os investimentos na malha viária reduziram em 11% o valor do frete agrícola. E tivemos um resultado excepcional trabalhando dessa forma. 86 obras prioritárias entregues. No que diz respeito a rodovias, mais de 1.200 quilômetros de duplicações, de pavimentações, de reconstruções, né? Então, realmente um resultado extraordinário, né? Quase todo dia, quase toda semana, a gente estava entregando 1, 2 obras, né? Isso foi muito importante. E não deixamos o programa de concessões paralisar. Até o final do ano, o programa deve concluir 12 concessões, a maioria delas no setor aéreo e rodoviário. O Ministério da Infraestrutura destaca a importância do arrendamento de terminais no Porto de Santos e a renovação dos contratos das ferrovias da Malha Paulista. Na próxima sexta-feira, o governo federal vai leiloar mais 4 terminais portuários. Para 2021, o Ministério da Infraestrutura já anunciou 50 novas concessões, incluindo 23 aeroportos, 2 ferrovias e 11 lotes de rodovias, entre elas a BR-116 e a BR-101, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que os leilões tragam um investimento superior a 137 bilhões de reais em todo o país. E o programa de concessões siga em ritmo acelerado, com previsão de, em média, 1 leilão por semana. O mapa do programa de concessões será expandido por todas as regiões do país e foi dividido entre os blocos Norte e Sul. No ano que vem, nós teremos aí mais de 50 ativos sendo transferidos para a iniciativa privada. Então, teremos uma série de leilões. A ideia é contratar no ano que vem 137 bilhões de reais e investimentos esses que, quando materializados, vão gerar mais de 2 milhões de empregos. Então, temos os leilões dos aeroportos aí nos 3 blocos, o bloco Norte 1, Sul e Central, a venda de participações da Infraero em pelo menos 2 aeroportos, a nova licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Temos a expectativa também, embora não esteja aqui, de fazer a nova licitação do aeroporto de Viracopos, que tem caminhado a passos largos para o seu desfecho. Recuperação judicial caiu, que dá validade ao termo aditivo que foi celebrado. Então a gente está caminhando a passos largos para fazer esse leilão de relicitação. A seguir,
Em Armazém, governo catarinense oficializou parceria para asfaltar acesso à comunidade de Santa Terezinha. Atenção você que busca por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, vendedor para atuar em loja de tintas, vendedor, recuperador de crédito, atendimento suporte técnico, soldador montador, professor de inglês, borracheiro, comercial, dedetizador, consultor comercial de vendas complexas, orientador comercial, técnico automotivo mecânico, analista de marketing, vendedor online, ajudante de motorista, chefe de cozinha, desenvolvedor full stack, estagiário para a área comercial, ajudante de produção, vendedor técnico, assistente societário, vendedor para a área industrial, produção gráfica, vendedor externo de consórcios, vendedora para atuar em papelaria, assistente de logística, eletricista, analista de planograma, atendente, motorista carreteiro, balconista de padaria. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Nossa equipe de reportagem foi até a rua 25 de Março, em São Paulo, uma das mais movimentadas do país, e flagrou muitos consumidores usando as máscaras de proteção contra o coronavírus de forma inadequada durante as compras de Natal. Os especialistas alertam, mesmo com o início da vacinação, a máscara será necessária por um bom tempo. Muitos consumidores que foram fazer compras na rua 25 de Março, no centro de São Paulo, ganharam de presente de Natal álcool em gel e máscaras descartáveis. Dá a máscara para mim, amor. Pode colocar, cara. Toca nos olhos e... Ganhou uma máscara? Ganhei uma máscara. Mas a senhora se acostumou a usar a máscara? Não, ainda não. É difícil pra É difícil. Mas tem que usar, não tem Tem jeito. que usar, é obrigatório. Sempre bom, né, ganhar uma máscara. Ótimo, maravilhoso. Mas nem todo mundo aceitou a lembrancinha. A doação faz parte de uma ação educativa da Prefeitura para lembrar os cuidados contra a Covid-19. A região do Brás e da 25 de Março apresenta a segunda taxa de mortes mais alta de São Paulo. E mesmo assim, é fácil encontrar pessoas sem a máscara ou usando a proteção de forma errada. Além de usar a máscara, é que a máscara tampe o nariz e a boca. Entendeu? Importante, assim como sensibiliza ali na nossa faixa. Importante é que a máscara cubra o nariz e a boca. Se não for assim, acaba não adiantando nada, né? Acaba não tendo efeito. A expectativa de muitas dessas pessoas é que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Uma esperança que foi renovada com o início da vacinação em alguns locais. Mas quem acredita que ficará livre das máscaras se engana. Especialistas afirmam que mesmo com a vacina, o uso da proteção será necessário por muito tempo. Esse especialista ressalta que um dos motivos é que o medicamento demora pelo menos 7 dias para agir no corpo. E, além disso, serão necessárias 2 doses na maioria das vacinas que vêm sendo desenvolvidas. E depois de tudo, ainda há um pequeno risco de uma pessoa ser contaminada, já que a eficácia dos imunizantes é em torno de 95%. Para começar, não está protegido depois da primeira picada, né? E depois da segunda picada, não está protegido também nos primeiros 7 dias. Então, a proteção mais evidente fica para depois de 7 dias da segunda picada. Mesmo assim, gostaria de lembrar que a vacina não é 100% eficiente. Nós estamos falando em números altíssimos aí, de 90%, 95%, que é uma coisa impressionantemente boa. Mesmo assim,
Se chegar nesse patamar, vão ter pessoas que vão ser vacinadas e ainda poderão ser infectadas pelo coronavírus. Adaptar-se às máscaras tem sido um problema no mundo inteiro. Nesse vídeo, a coach de saúde norte-americana Alice Orban aparece chorando. O motivo é que ela, o marido e a filha de 2 anos foram expulsos de um avião porque a menina se recusou a colocar a máscara, como mostram essas imagens. E por isso o funcionário da companhia aérea pede para a família se retirar. O especialista afirma que essa situação só deve melhorar quando grande parte da população já tiver sido vacinada. Na medida que muitas pessoas de uma população passem a ser vacinadas, o vírus já passa a não encontrar mais lugar onde ele vai poder se dividir. É o famoso, imunidade de rebanho, que só pode vir através de vacinação em massa da população. Por isso é importante que, de maneira voluntária, a maior parte da população tenha acesso e queira se vacinar. Aí sim, com o passar de semanas, depois que todo mundo tiver sido vacinado, o que não vai acontecer tão cedo também, aí começa a se formar a tal da imunidade de rebanho, e aí o mundo e as nossas vidas começam a ficar bem próximas do que era anteriormente. O governador Carlos Moisés oficializou a parceria que irá culminar com a pavimentação da rodovia que dá acesso à comunidade de Santa Terezinha, em Armazém. A obra é uma antiga solicitação da comunidade. Um sonho de décadas está mais perto de se transformar em realidade para o município de Armazém, no sul do estado. A pavimentação do acesso à comunidade de Santa Terezinha será realizada por meio de convênio entre o governo do estado e a prefeitura da cidade. O repasse da primeira parcela foi realizado em uma solenidade no salão paroquial da comunidade. Ao todo, serão repassados R$ 8.750.000 para asfaltar um trecho de aproximadamente 6 quilômetros. Durante a cerimônia, o governador Carlos Moisés destacou que a obra será importante para desenvolver tanto o agronegócio quanto o turismo na região, que tem nas águas termais o seu grande atrativo. O chefe do Executivo Estadual salientou também que o asfalto trará mais segurança viária para quem trafega pela rodovia AZM 66. É realmente um dia de festa. Nós entendemos que todos os municípios do sul de Santa Catarina têm um papel importantíssimo na nossa economia, e aqui nós estamos trazendo conforto à população e, ao mesmo tempo, melhorando a logística para que gere mais desenvolvimento. É um município pujante, tem grande trabalho na área da agricultura, desenvolvimento. Estava conversando agora com um grande produtor de tilápia, também na área de pescados. Enfim, tudo que nós fizermos aqui em termos de investimento na infraestrutura retorna também para o governo do estado, melhora a vida das pessoas, gera segurança, e é isso que nós temos que fazer, conectar com os municípios. Os municípios de Santa Catarina são parceiros do governo. Esse é um caso de parceria, em que a gente faz o convênio com o município e a obra vai sendo executada por aqui. E o governo quer estar ao lado de todos os municípios aqui da região sul, para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso estado. Para o chefe do Executivo Estadual, a pavimentação de rodovias se torna vital no desenvolvimento econômico da região. Segundo Carlos Moisés, há mais projetos de asfaltamento de vias programadas para o sul catarinense. Não só essa, tem outras demandas importantes também. A própria SC-108, que tem 2 trechos aqui no sul, que precisam de pavimentação, porque elas são alternativas à BR-101 também, e levam as pessoas mais rapidamente à capital do estado, uma rota contemplativa, uma rota mais segura. E temos projetos para essas rodovias, sim, e nós vamos colocar no nosso planejamento em execução tão logo os orçamentos possibilitem. Também, obviamente que no ano que vem nós temos a esperança de que o governo consiga acessar linhas de crédito com garantia da União, porque, na verdade, até hoje nós não podemos, nós recebemos do Estado na Capag C, na letra C, o Estado não pode contrair novos financiamentos por conta da herança que nós recebemos, da sua condição financeira. Nós estamos revertendo isso, fazendo a lição de casa, enxugando a máquina, gastando menos, para que no ano que vem o Estado entre em Capag B e consiga adquirir novos recursos para novos fundos, e aí sim, com garantia da União, nós vamos fazer sim, executar todas essas obras
que estão atrasadas, sonhos antigos da comunidade, diversas comunidades aqui do sul do estado e de Santa Catarina, e que nós vamos conseguir avançar muito nessas obras. A obra será realizada totalmente com recursos do governo do estado, sem contrapartidas por parte do município. O prazo para a conclusão dos trabalhos é dezembro de 2021. Mesmo diante da crise mundial gerada pela pandemia do coronavírus, Carlos Moisés ressaltou que os investimentos em infraestrutura de Santa Catarina só foram possíveis em virtude da economia e também do corte de gastos promovidos pelo governo nos últimos 24 meses. 2020 foi um ano muito duro para todos nós, então é natural que a retomada e com o retorno do governo agora, tudo aquilo que nós construímos em termos de projetos, de possibilidades futuras de lançamento de convênios, começasse a ser lançados a partir de agora. Nesse ano de 2021, enquanto nós enfrentávamos a pandemia e protegíamos a vida das pessoas, nós investimos mais de 50 milhões de reais em projetos, só de projetos de infraestrutura, rodovias, obras de arte, enfim. Então, o que acontece a partir de agora, nesse novo momento, é o fruto do nosso trabalho nesses 2 primeiros anos. Nós saneamos o governo, o estado de Santa Catarina, saneamos os cofres públicos e, consequência natural, investimos mais de 10 bilhões de reais com recursos próprios nos 2 próximos anos. Isso não é uma virada de chave que se faz da noite para o dia. O que está acontecendo hoje não é fruto de um retorno ao governo. O que está acontecendo hoje é a semente que nós lançamos desde o dia 1º de janeiro de 2019. E agora nós estamos começando a colher. O chefe do Executivo Estadual ainda garantiu que, além dos investimentos em infraestrutura, o governo se prepara para o início da vacinação da população na luta contra o coronavírus. A imunização deverá começar no início do ano que vem. Segundo Moisés, há dinheiro em caixa para garantir que todos os catarinenses sejam beneficiados. O governo de Santa Catarina tem reservado 300 milhões de reais para, se preciso for, adquirir vacina para todos os catarinenses, pelo menos 5 milhões de doses de vacina. Porém, nós temos a convicção de que a nossa participação é acondicionar sob refrigeração, transportar, treinar, comprar vacinas, seringas, estamos comprando 20 milhões de seringas e fazer toda a logística para receber do governo federal, que é responsável pela aquisição centralizada das vacinas, para o Programa Nacional de Imunização. Como aconteceu com todas as doenças, não deve ser diferente para a Covid-19. Tem que ser feita a mesma coisa. O governo central foca na aquisição, na escolha dos parceiros que vão fornecer as vacinas, e nós cuidamos da logística com os municípios, que são os grandes executores dessa tarefa do processo de imunizar a população brasileira. Nós temos convicção de que até final de janeiro, início de fevereiro, o governo federal deve começar a distribuir para todos os estados de forma proporcional e igualitária as vacinas, para que não haja uma busca desenfreada, uma corrida desigual em busca de vacinas e alguns estados sejam mais aquinhoados que os outros. A seguir, tradicional empresa da região inaugurou um museu que retrata 50 anos de história. Atenção você que está pensando em viajar nesse final de ano. Em São Paulo, uma parte nova da obra dos irmãos grafiteiros dos Gêmeos está em exposição na Pinacoteca. O espaço reabriu com a mostra em cartaz. Um mundo cheio de cores. Esse é o universo criado pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, 2 artistas brasileiros famosos pelo grafite, que ganhou espaço em fachadas de prédios em várias partes do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Logo na entrada, um boneco gigante de 17 metros dá boas-vindas aos visitantes. Ele foi feito para uma exposição em Berlim e agora também está na exposição aqui no Brasil. E esse é apenas o começo nessa viagem pela vida e pelas obras dos irmãos Pandolfo. Inspirados no hip-hop dos anos 80, os gêmeos fizeram da rua objeto de estudo e o grafite impulsionou a arte e tornou-se a influência mais importante para definir um estilo brasileiro de grafite.
Os gêmeos nunca deixaram de fazer grafite, mas a arte deles ultrapassou as ruas. E aqui na exposição a gente conhece toda essa história desde quando ela começou. São mais de 1000 itens, muitos deles inéditos, que vêm a público pela primeira vez. Uma dessas obras são as telas que foram expostas em Nova York em 2011. A obra foi criada pelo artista de rua britânico Banksy, em parceria com os irmãos. São 2 capas com a mesma temática. Em uma delas, Banksy e os gêmeos pintaram alguns policiais. E no meio deles, um garoto de pijama com seu rosto coberto por uma blusa. Marca dos grafiteiros brasileiros. Já na outra, com muito mais cor, os grafiteiros fazem o inverso. E esses rascunhos e esboços do que no futuro se transformaria em obra de arte. E peças do ateliê que nunca foram mostradas antes. O título Segredos não é por acaso, não? Que ele mostra muitos trabalhos que nunca foram vistos. Ou porque, como se diz, né, que eles estavam fora do país e talvez nunca tiveram acesso, ao público brasileiro não teve acesso, ou tem outras obras que os próprios artistas guardaram por serem, vamos dizer, objetos ou cadernos, anotações muito pessoais, que talvez não era ainda o momento de mostrar isso, mas agora eles abriram o baú e, de forma muito generosa, abriram realmente uma história da produção deles, da carreira deles para todo mundo. As obras dos artistas brasileiros estão espalhadas pelo mundo, mas a fonte de inspiração nunca deixou de ser a cidade de São Paulo, onde nasceram. A exposição promete uma imersão no universo dos gêmeos, através de instalações sonoras, esculturas e as famosas pinturas dos irmãos Pandolfo. Para eles é muito importante. O grafite acontece na rua e que acontece no museu é que eles fazem no ateliê. Então essa produção que existe em paralelo na trajetória deles sempre, esse foi o desejo de poder mostrar isso. Mas não, em vez de tentar trazer a rua para dentro do museu, claramente tem uma ativação, né, que acontece de fato na rua, os grafites, que é um pouco a origem do trabalho dele, mas desde os anos 90 eles elaboraram e desenvolveram esculturas em movimento, objetos tridimensionais, que enriquecem de fato a produção. Um dos espaços mais disputados pelo público é esse aqui. E como quase tudo que eles fazem é cheio de cores, esse espaço na exposição é bem lúdico. E essa escultura que está bem no centro é uma Kombi, transformada pelos artistas numa grande escultura que nos convida para uma viagem nesse mundo multicolorido dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo. Eu não conhecia e me agradou estar conhecendo. Gostou de alguma coisa aqui em especial, das cores, né, das figuras? Então, eu gosto do traço, né, que ele é bem simples, assim, bem subjetivo para você realmente analisar. Eu achei bem legal. O mais interessante é como eles trazem essa referência do urbano e das ruas, né, do grafite. A intenção deles, né, realmente não é trazer o grafite para o museu, mas é incorporar alguns traços do grafite, né, dentro do trabalho deles. Eu acho isso maravilhoso. Eu moro em São Paulo há 45 anos. Então, nesses 45 anos, olha, até me arrepiei. Eu vi tudo gravado aqui em cada trabalho dos gêmeos. Representa muito bem a cidade de São Paulo. Muito bem. Vou passar para os amigos meus que moram até fora do país para que eles vejam que trabalho bonito, elegante, né? E curioso. Uma tradicional empresa da região resolveu homenagear funcionários e, por que não, a comunidade local. Um museu com itens históricos que contam os 50 anos de história do empreendimento foi inaugurado. A estrutura ficou em Morro da Fumaça e é aberta para visitas agendadas. Resgatar 50 anos de história de uma das mais tradicionais marcas do sul de Santa Catarina. Assim surgiu a ideia de criar o Museu do Arroz Fumacense. Localizado na própria sede da empresa, em Morro da Fumaça, o local expõe fotos e equipamentos que ajudaram a construir as 5 décadas em que a marca se consolidou no mercado. Com os 50 anos da própria Fumacense, né? A Fumacense fez 50 anos esse ano, no mês de maio, e daí, pensando nisso, o que as famílias pensaram? O que a gente poderia criar para poder materializar esse momento, né? E daí veio essa ideia de vir um museu
que começou pelo museu e depois acabamos indo para um ambiente multiuso, né? O projeto começou a ser debatido no início do ano. Do museu, nasceu também o propósito de transformar o local em um ambiente multiuso. Uma loja onde funcionários poderão comprar produtos produzidos na própria empresa, além de uma cozinha totalmente equipada, foram disponibilizados. É um presente para todos. É um presente para os funcionários, é um presente para as famílias, é um presente para a comunidade no ambiente geral. O museu ele vem para atender todo mundo. Os familiares que trabalham aqui, poder ver a história que trouxe a empresa até aqui, momentos que eles passaram, como a própria comunidade no ambiente geral. O museu vai ser aberto ao público e, para isso, colégios, faculdades também vão poder estar aqui usando. O seu Luiz, funcionário mais antigo da Fumacense Alimentos, gostou da iniciativa. Afinal, para quem já colabora com o grupo há 44 anos, frequentar o museu se transforma numa verdadeira nostalgia. Olha, como a gente veio lá de baixo, né? Assim, já não comecemos do alto, comecemos de baixo. Então a gente veio degrau a degrau e fomos desenvolvendo algumas coisas e fomos cada vez mais, nunca paramos no tempo, né? E com a ajuda dos nossos administradores e dos fundadores, que se chamam Silvino e Zé Mesari, né? Silvino D'Agostino e Zé Mesari. Então essas pessoas, eu particularmente, como funcionário que sou mais velho hoje e mais velho de idade que está aqui, sou mais velho de empresa e mais velho de idade. É só um orgulho que eu tenho para passar para todos nossos colaboradores, nossos funcionários, que sejam outros. É só um orgulho que não tem nem palavra para dizer para vocês. Para quem deseja conhecer o local, o Museu Fumacense já está aberto e visitas estão acontecendo desde que sejam previamente agendadas. Um verdadeiro resgate cultural de uma empresa cuja sua história se confunde com a da região. Foi fundado isso aqui, né, que seria um museu, que para nós é uma história muito grande, né, porque até então nós não tinha, e eu acho que nem sei se tem por aqui. Hoje nós temos uma maquete que tem muitas pessoas que não sabem nem como funciona o arroz, nem como é produzido o arroz na indústria, né? Produzido lá na agricultura, eles sabem. Mas aqui eles não sabem, nós temos isso aqui para mostrar para o público. É uma honra, né? É uma honra poder seguir todo esse legado que tanto o seu José Henrique Mesari, meu avô, quanto o seu Silvino D'Agostino, que é do cunhado dele, que montaram toda a Fumacense. Tudo isso que eles construíram em termos de empresa, em termos de família, em termos de, enfim, de tudo que eles montaram até hoje, e poder dar continuidade para isso é um sentimento incrível mesmo. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite.